Quer se comunicar com alguém que fala uma língua diferente da sua? Dá só uma olhadinha nessa função do Google Tradutor que você pode utilizar. Vinícius, mas eu já sei usar o Google Tradutor, eu escrevo o que eu quero falar e ele traz a tradução no inglês ou em outra língua que eu queira mencionar. Mas não é disso que eu estou falando. O Google Tradutor não serve apenas para traduzir textos, não serve apenas para você escrever e ele te mostrar na língua que você quer ver. Existe uma função chamada conversar e é ela que a gente vai explorar na aula de hoje. Então eu vou compartilhar a tela do meu celular com você e o que você vai fazer? Você vai procurar pelo aplicativo. O meu tá aqui, olha, Tradutor. Mas você chamou Google Tradutor? Sim, mas aqui aparece apenas como Tradutor, mas a gente conhece ele como Google Tradutor porque é um aplicativo da empresa Google. E por que é importante você saber disso? Para uma das coisas que vão acontecer logo agora na sequência. Você vai abrir o aplicativo e aqui você vai ver a opção Conversa. Você vai tocar nela e aqui mora um detalhe que faz toda a diferença. O celular quer escutar os seus áudios e ele te pede autorização para isso. Eu posso ouvir e gravar o que você está falando? Uai, ele está me monitorando? Não. Lembra que eu falei que é da empresa Google? Eu falei isso para te trazer segurança, tranquilidade. E por que ele precisa ouvir sua voz e gravar? Para que o sistema consiga processar e entender exatamente o que você falou e poder levar a uma tradução mais precisa. Tanto você falando em português, quanto a pessoa do outro lado que estiver falando em outra língua. E você vai permitir durante o uso do aplicativo. E aqui ele fala, olha, o áudio gravado será transmitido ao Google para processamento. O Google poderá reter a transcrição da conversa por um determinado período para ajudar a melhorar o serviço do tradutor. Antes de usar esse recurso, certifique-se de ter o consentimento das pessoas à sua volta. Ok, ele fala para você não ficar gravando as pessoas sem que elas saibam, mas como a ideia é você conversar com alguém em outra língua, tá tudo certo, você toca em ok. E aqui ele fala, olha, detecção automática do idioma. Vamos detectar e traduzir automaticamente o que você disser nos dois idiomas. Toque para desativar e selecionar o idioma de forma manual antes. Então, o que é isso daqui? É a inteligência artificial do Google entendendo qual língua você está falando. Às vezes você vai conversar com alguém, um país que fala uma língua totalmente diferente do inglês, por exemplo. Inglês é mais tranquilo, você já ouviu uma palavra ou outra, você vai poder colocar aqui que o idioma que você quer falar é inglês. Mas quando você vai para um local que você não entende muito bem o idioma, no sentido de qual é o nome dessa língua aqui? Por exemplo, eu já fui para a Hungria. Lá eles falam húngaro, mas como que eu escrevo isso aqui, sabe? Eles têm digamos assim, alfabeto um pouco diferente do nosso. Então, são coisas que acabariam te dificultando. Por mais que aqui você poderia colocar húngaro, mas, enfim, acabaria dificultando. Então, por isso, eu recomendo deixar essa função ativada, onde a inteligência artificial vai trazer o retorno para você. Beleza? E aqui eu fui falando e ele estava ouvindo. Mas, vamos começar do zero, porque eu estava conversando com vocês explicando e ele já estava gravando a minha voz. Qual que é a ideia? Não é você falar, é você pedir para alguém falar e você vai conseguir ver. Por exemplo, você foi no restaurante e pediu para o garçom alguma coisa e ele falou com você em inglês. Você apontou no cardápio e ele falou com você alguma coisa em inglês, você não entendeu. Você vai tocar na conversa, você vai tocar para conversar e vai pedir para o garçom repetir. Ele vai repetir, o Google vai gravar e vai trazer a tradução para você. Hello sir, how are you doing today? Viram onde eu circulei? Eu toquei aqui para parar de gravar. Opa, mas saiu, tchau, como está hoje? Tá em italiano. Como eu coloquei aqui português, agora eu tenho que alterar aqui o italiano para inglês, que é a língua do garçom que nós estamos simulando. Toquei, agora é só eu pedir para o garçom falar novamente. Eu toco aqui e peço para ele falar. Hello sir, how are you today? Toco para pausar e ele escreve aqui o que o garçom falou e você consegue ver que ele está apenas te cumprimentando. E aí você pode fazer o quê? Falar para o garçom. Tocar aqui e falar. Oi, bom dia, eu estou bem. Gostaria de fazer o meu pedido. Toquei de novo para parar e aí agora ele pegou o seu áudio, transformou em texto aqui em português e aqui ele já traz a tradução em inglês. Hi, good morning, I'm fine. I would like to place my order. E aí o garçom vai poder ler isso daqui e
vocês vão poder conversar sim. Então não é que você vai ouvir em português, você até pode tocar aqui para ouvir em português ou tocar aqui para o garçom ouvir em inglês, enfim. Mas o mais prático é você mostrar para a pessoa. Mas se você quiser, você poderia fazer isso aqui pro garçom, olha. Tocar aqui. Hi, good morning. I'm fine. I would like to place my order. Então é isso, simples assim, mas como eu disse, você nem precisa tocar para falar. Você pode simplesmente mostrar, ele vai ler e vai conseguir compreender e quando ele estiver pronto para falar, você vai tocar aqui novamente. Então isso daqui é a prova prática de como a tecnologia pode facilitar a sua vida desde que você tenha conhecimento para isso. E aqui, nesse local, você está no local certo para buscar conhecimento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, se inscreva no nosso canal para continuar aprendendo.